dia do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui no Apocalipse capítulo 11. Esse capítulo de Apocalipse capítulo 11 é uma versão que eu já vi muitos pregadores pregarem, mas eu tenho aprendido de um jeito, não sei, cada um aprende a palavra conforme do jeito que nós estudamos pela Bíblia. Então vamos falar sobre a respeito desse versículo. Espero que talvez tenha até mais irmãos aqui que conheçam mais a palavra do que eu, que possa trazer mais ensino, porque eu também posso aprender e compartilhar e aprender mais a palavra do Senhor, porque o meu desejo é aprender a palavra de Deus, né? Sabemos que nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Me lembro como o irmão Otávio falou uma coisa muito bem aqui esses dias, que nós que aqui estamos, nós estamos fazendo não é para o homem. Temos que esquecer que é eu, que é você, mas temos que lembrar que Deus está aqui. E nós temos que fazer para o Senhor. Se alguém não veio, nós viemos. E nós estamos fazendo para o Senhor. Então, por isso nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus, da qual nós não tínhamos essa capacidade, mas o Senhor nos capacita conforme medida possível daquilo que nós somos capacitados. Eu vou ler o versículo 3 que diz assim do Apocalipse, capítulo 11: Considerei as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias. Se eu perguntar nesta noite, eu creio que muitos também já ouviram falar, quando falam das duas testemunhas, né, nós vemos que muitos pregadores pregam que é Moisés e Elias, da qual nós não podemos descartar que não venha a ser assim em termos de... Por quê? Porque foram homens que através da sua palavra eles falavam, Deus fazia. Aí outros dizem que Moisés e Elias vai vir de novo, que é lá no 17 de São Mateus. Eu não aprendi assim, lá a Bíblia vai dizer muito bem claro o que é que Cristo estava falando naqueles dias. Mas é uma outra coisa. Agora nós vemos que, quando ele disse, as minhas duas testemunhas profetizarão de pano de saco por 1260 dias. Se for Moisés e Elias que vai vir, vai ficar mais 1260 dias para eles continuar a profetizando? Eu creio que não. Eu creio que aqui João está vendo, na época que Deus deu no versículo 2, para ele uma cana, para que ele me disse o que? O santuário do Senhor. Aí ele disse: você não meça lá o átrio, porque foi entregue aos gentios. O átrio é o mundo, vamos supor, que o átrio o congregava, e hoje o átrio significa o mundo, que é entregue pelos gentios. O gentio anda por aí tudo, nós éramos gentios. Aí nós vemos, irmãos, no capítulo, versículo 5, ele diz assim, se alguém quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo, ele fechará e devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhe fazer mal, importa que assim seja morto. Nós sabemos muito bem que quando Elias, como um homem que levava a palavra de Deus, naquela época que o Acabe com Jezabel estava fazendo suas desordens, nós vemos que quando chegaram aqueles homens e disseram assim, homem de Deus, eles disseram, homem de Deus, que desça fogo e consoma. Aqui nos trata agora de Elias, sim senhor, nos trata agora dele, da época. Mas como? É porque foi profetizado, e João estava vendo que a profecia tinha que ser cumprida em nossos dias hoje. E alguém tinha que estudar isso para nos falar, para que nós andemos. A igreja talvez não vai entender o que eu vou dizer, porque a igreja não está apta para isso. A igreja está apta com coisas que é assim, eu vou te dar, Deus está contigo, fica tranquilo que no pecado você vai para o céu, mas o que é o entendimento do básico, a igreja não está acostumada com isso. Então fica difícil pregar nas igrejas hoje.
Aí ele disse assim no versículo 6: ele tem poder para fechar o céu e para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra sobre todas as pragas quantas vezes quiserem. Então nós não podemos descartar aqui, quando ele fala as duas testemunhas, que é Moisés e Elias. Aqui Moisés, quando diz a Faraó: você deixa meu povo ir, porque Deus vai te mandar uma praga, e foi 10 pragas, vai virar água com sangue. Aqui está falando da época que Moisés profetizava para Faraó. E nós vemos que o Faraó ele não aceitava a palavra de Deus. E nós vemos que há muitos Faraó por aí que não aceitam a palavra de Deus. Então aqui agora ele ia fechar, transformar água em sangue. Ia ter, mas só que tem um porém, irmão. No versículo 7, lê para mim, irmão Deus, no versículo 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Você está entendendo as duas testemunhas? Eu vou dar a explicação do que é essas duas testemunhas. Não vou entrar em parte de candelado. Não vou entrar em parte das duas oliveiras. Vamos entrar na parte de que é as duas testemunhas, Novo e Velho Testamento. A palavra lá no começo. Tudo agiu pela palavra. Nós temos que meu irmão Otávio já disse aqui, que quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando disse, haja, tudo pela palavra do Senhor. Era haja, aí não fala será. É tudo pela palavra. E aqui agora ele está falando sobre a palavra de Deus, que é o Novo e o Velho Testamento. Nesse momento, nós sabemos que a testemunha ia ser perseguida, ela ia ser morta. E quando começou essa perseguição? Alguém tem noção de quando começou essa perseguição? Eu tenho os detalhes. Quando começou a perseguição de 1260 dias, por esse motivo, durante o quê? O poder papal, que começou quando? Em 538 e terminou em quanto? Em 1798. Aqui agora ele está falando de um período que a igreja ia passar, por quê? Da parte do sofrimento. Nós temos que ler a Bíblia para entender. Não é só ficar ouvindo o que os outros pregam. Talvez nós dissemos assim, eu não vou pregar mais, porque lá tem o irmão Ageu que prega, tem o irmão Wilson, tem o irmão Otávio, tem o irmão Daniel. Eu li a Bíblia dessa forma, e eu vou falar dessa forma, está entendendo? Deus usou ele da forma que ele quis, usa ele da forma que ele quer, e eu li a Bíblia dessa forma, e vou falar dessa forma. Nós não estamos aqui para querer ser mais do que ninguém, para dizer que sabemos mais do que não sabemos nada, apesar disso que eu sou um asno, aprendi a ler na Bíblia pela misericórdia do Senhor, e por isso que estou falando dessa forma. Isso começou em 538 para terminar em quanto? Em 1798. Quando? Por quê? Porque aqui o significado que a besta que subiu do abismo, quem era? Neste momento era a França. Por que a França? Por quê? Olha que nós entramos nos estudos bíblicos, que vemos quem foi França. O que ela fez, a França? Poder papal. A igreja ali começou a perseguir a igreja. E perseguir quem? Você já ouviu falar da noite de São Bartolomeu? Quando já viu a pregação sobre São Bartolomeu o quê? Acho que todo mundo. Que foi morto mais de milhares e de centenas de crentes mortos na mão de quem? Desse povo. Da destruição por causa do quê? Da palavra do Senhor e da fé que eles tinham em Deus. Hoje em nossos dias, essas igrejas frias do jeito que está, nos nossos dias, nesta forma, dizendo que vai para o céu, igual aquele tempo, mas não vai de jeito nenhum. Eu não sou Deus para julgar ninguém, mas nesta forma,
Que essa igreja evangélica está andando, está pior do que o povo mundano lá fora. Pessoas vêm aqui parecer vai nascer hoje. 30 dias depois que ele vai voltar. Que compromisso tem uma pessoa dessa com Deus? Nenhuma! Que compromisso tem uma gente dessa? Eu vou lá segunda-feira, eu não vou lá. Ninguém é obrigado a vir orar. Ninguém é obrigado. Você tem que lembrar que você tem um Deus para te defender. Mas se eu não estiver de acordo com Deus, eu tinha que abrir os livros das obras lá. Vai dar tudo escrito, menos obras do quê? Eu não participei dos cultos, não vim na igreja, menti a vida inteira, eu estava doente, que tomara que Deus taca mais, que pelo menos vai sofrer. Aí toma vergonha e vem para a igreja. E o que acontece? Irmão, mas eu não deu para mim, eu estava tão ruim. Ah, que se eu fosse um Deus, bem que eu não sou. Que aí ele ia ficar ruim. Aleluia. Irmão, naquele tempo a coisa era difícil, os crentes eram mortos. Aqui, não está aqui na Bíblia, mas dentro do estudo bíblico vai dizer que eles, para cultuar o Senhor, o que eles tinham que fazer? Escondido no cemitério à noite, enquanto nós hoje temos o privilégio de vir na casa do Senhor. Glória a Deus. Dizia pelos túmulos da catacumba. Nessa noite de São Bartolomeu, lá na França, foi morto milhares e milhares de crentes. E nós temos todos hoje para servir o Senhor. E não temos coragem de vir, temos um dia na semana. Os demais nós ficamos mentindo, dissemos que estamos com esses problemas, enquanto aqui os cristãos da antiguidade passavam por momentos difíceis. Glória a Deus. Naquele tempo passavam por momentos difíceis. O que acontece quando foi nessa noite de São Bartolomeu? Vou te dar um detalhe. Nós temos o massacre de São Bartolomeu na noite 24 de agosto de 1572. Foi um massacre de ali, a hora que você pega o estudo bíblico, você vai ver que ali foi milhares de gente que morreu nessa noite. Sofrendo na mão de quem? Daquele povo terrível. E agora? Olha que nós chegamos no versículo 8. Lê o versículo 8, irmão Pedro. Exagerando os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Você está entendendo o que é do testemunho que está morto agora onde lá? Aqui o João Batista, o evangelista, que é do Apocalipse, ele está mostrando o quê? Seus corpos vão ficar onde? Que espiritualmente quem era? Sodoma e quem o Egito. Por que ele estava falando aquilo? Que todos eles negaram a palavra de Deus. E ali Cristo foi crucificado por eles. Por quê? Porque todos que morreram sem Cristo, Cristo foi crucificado para salvar aqueles. E quem morreu com Cristo, Cristo também foi crucificado para salvar aqueles que Cristo morreu para a crucificação, para a salvação nossa. Não escapa ninguém desse negócio. Ninguém vai escapar. Cristo morreu por salvo, crucificado, e morreu pelo ímpio também crucificado. Por quê? O dia que o ímpio chegar mais, você sabia assim, porque eu fui morto por tua causa. E você não deu valor. Eu fui morto para você vir para a igreja e você não deu valor. Você mentiu e vinha. Aqui não vai escapar ninguém, porque está usando espiritualmente o quê? Sodoma e o Egito. Sodoma com a sua cidade, cheia de pecado, cheia de anarquia, de tudo quanto é tipo de desavença contra Deus. E o faraó por ter negado. Quem é esse Deus? E ali que era a palavra que estava ali. Então eu disse e repito, se alguém tiver outro ensinamento, traga que eu quero aprender. A palavra, as duas testemunhas, Novo e Velho Testamento, a palavra de Deus. Não vai descer Moisés, não vai descer Elias, nenhum aqui vai vir profetizar coisa nenhuma mais aqui. Aqui é a palavra. A hora que você lê no São Mateus 17, você vai ver ali no versículo de 9 a 12 mais ou menos, você vai entender por que é que Jesus estava falando sobre esse assunto. Porque ele tinha se transfigurado lá. Aí muita paz, Senhor, que bom é estar aqui, que eu quero fazer uma casinha para o Senhor, uma para Elias e outra para quem? Para Moisés.
Só que lá teve uma voz que diz, ó, este é o meu filho amado a quem eu me comprazo. Ali teve a transfiguração para mostrar que Deus, o Senhor, é capaz de ressuscitar aqueles que morreu em Cristo Jesus. E aquele que estiver vivo será arrebatado. Porque Moisés morreu e Elias não morreu. Ele foi levado no redemoinho para o céu. Significando que o Senhor estava falando: ó, esse é coisa minha, ó, João Batista veio em forma de Elias. Você está procurando o quê? Agora, irmãos, nós temos que nesta época, eu estou indo embora, nós sabemos que eu já vi grandes pessoas dizer que vai descer Moisés e Elias e ficar na cidade. Que cidade é essa? Essa cidade é comparada a Sodoma e Gomorra. O mal nosso é que nós não estudamos a Bíblia. Esse é o nosso mal, que nós não estudamos a Bíblia para nós saber o que é o significado da palavra. Aí se tem um ensino, eu não vou porque se for eu ouvi o que vai falar. Ele vai falar, ele não sabe nada. Ou se você ler a Bíblia junto com ele, coisa que talvez ele não faça, você possa capturar. Porque eu conversando com um aqui dali, ó, com a pessoa que eu mais converso com ele, com o Otávio, aí com o Daniel, tem coisas que na conversa nós capturamos, coisas que não estão aqui. Aí nós vamos aprendendo um com o outro, na conversa, sem discussão, mas na conversa para que nós venhamos aprender. Aí vem um aqui, prega dessa maneira e nós, glória a Deus, aleluia. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Aí nós dizemos assim, já foi, eu penso que já foi, mas hoje não é mais. A Igreja Assembleia de Deus é uma das igrejas mais que entende e fala da Bíblia Sagrada. Eu vou dizer como isso. A Assembleia de Deus está mais atrasada porque aquela criancinha que entra no pré ali. Não tem coragem de ler a Bíblia, não tem coragem de ir para a igreja, não tem coragem de orar, não tem coragem de fazer nada. Nós estamos tentando botar a mãozinha aqui, vamos fazer, ver se nós conseguimos fazer o melhor. Aí nós só vamos ficar ouvindo o que os outros falam. As igrejas de Berea, nós vemos que quando Paulo pregava, as igrejas corriam para ver se era certo aquilo que ele estava falando. A igreja hoje só está querendo que um prega para ela. Ela só fica na boa. Não quer sacrifício, não quer nada. E esperamos palavra. Palavra tem que ser palavra. Do que? Só de bênção. Ó, mas eu não vou mais lá porque o Otávio falou aquilo que já me magoou. Ah, é brincadeira uma coisa dessa. É brincadeira, né? O irmão já falou, me magoou. Magoou? Ora por ele, ora talvez ele falou uma coisa que ele está despercebido. Aí ele estava o pau em cima aqui, ó, e era madeira come quente. Mas vir aqui falar ou querer coisa, ninguém quer. Só sabe criticar. Senta na cadeira de Moisés e põe a tua lei do jeito que quer. Não é assim. Agora nós vemos muito bem que quando essa testemunha morre, eu versículo 11 aí, meu Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aqui está falando que as 2 testemunhas morreu. Ele está crescendo na praça. Essa aqui é a cidade. Aqui no versículo 10, no versículo 9, diz que os homens, o povo, eles iam mandar presentes no povo. Por quê? Porque a Bíblia foi caçada lá na época da planta, ela foi queimada, foi onde o povo morreu, foi anoitada, onde foi aquele povo morto. E ali a Bíblia foi queimada em praça pública. Foi destruída a palavra de Deus ali. Aí significa a testemunha do Senhor. Acabaram com a palavra de Deus, da Bíblia, que foi nesse período do 572, de 1572. Aí, só que tem um porém. Esses 3 dias e meio que o irmão de Deus leu ali,
Você sabe quando começou isso aí? Que eles estavam querendo agora viu que tinha o direito, alguém, de glorificar ou buscar o Senhor da maneira. Mas por quê? Tem uma agora, porque era no capítulo 12 de Apocalipse, você vai encontrar a mulher que colocou pro teatro, ela vai ter que passar por esse período de 1270 dias. No versículo 13 também vai ter, então não vou entrar nessa questão. Aí o que é que acontece nesse meio tempo? Essa profecia se cumpriu também na França. Que os 3 anos, aqui é quando fala 3 dias, não é dia, em profecia é ano. É 3 anos e meio. Esse 1260 dias é 1260 anos na profecia. Aí o que acontece lá? Começou em quando? Depois eu vou fazer essa conta para mim. Em 26 de novembro de 1793. Começou. Quando estava para terminar, a França volta de novo. Matou quem? As 2 testemunhas? Queimação de Bíblia. E quem era crente, se fosse em nossos dias hoje, nessa maneira desses tipos de crente que tem hoje, mentiroso, que ele era perdido porque ia morrer. E ali a Bíblia diz que foi queimada a palavra aqui. Queimaram em praça pública as Bíblias, era o egoísmo. E quem era cristão era morto pelos franceses. Os franceses também não valem nada, aquela raça. Só que terminou quando? Isso terminou em 17 de julho de 1797. Foi quando a França deu a liberdade, que aí os crentes começaram a glorificar uma. Não vou entrar no detalhe que não vai dar tempo. Mas aí começou nos Estados Unidos, começou e veio vindo toda os países começaram a ter Bíblia de novo, começaram a ler a palavra de Deus, começaram a buscar a Deus, até que chegou até nós. Eu não sei quanto tempo faz que chegou em nós, que nós chegou em 1900, não sei quanto aqui, mas já tinha crente que alguém falava da palavra de Deus. Faz a conta aí para mim, irmão Wilson. 1793 menos 1970, 1797. Ô, Brasil, aleluia. Irmão Daniel, faz a conta agora, né? Se eu não repetir, eu faço aqui, ó. Vai aí, irmão. Ó, então vou fazer mais fácil. 1797 1797. menos 1793. 4 anos, né? 4. Vamos supor que fosse 5, tirasse 4, tira metade de 1, dá os 3 anos e meio por causa do calendário judaico que é diferente do nosso. Então por isso que ele completa 4 anos. Mas então dava 3 anos e meio, que foi os 3 anos e meio que ele deu ali, das 2 testemunhas que estavam dentro da cidade. Mas para chegar a esse momento, agora a senhora faz aí para mim, 1793 menos 1572. 1572. 221 do versículo 3 para chegar no versículo 11, aonde ele leu lá. Você está entendendo o que é um cálculo bíblico? Esse foi o ano que começou do 500 do massacre de São Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu. 221 anos desse versículo 3 para chegar aqui no versículo 11. O tempo está acabando. Para encerrar, irmão, vai para mim agora. 1798. Por quê?
1798. Menos 538. 1260. Não é a profecia que leu lá no versículo 3? Que 1260 dias, é 1260 anos, foi que esse povo passou por esse martírio. Então por isso nós temos que entender e ler a Bíblia e conhecer como é que a Escritura nos diz. Não tenho grande conhecimento, estou falando dessa forma que eu vi e que eu aprendi aqui. Que tomara que tenha irmão que traga outra coisa melhor do que eu preguei aqui nessa noite. Essa foi a época em que as duas testemunhas foram massacradas. Então não vai descer nem Elias e nem Moisés e nem ninguém aqui para pregar nada aqui. Que aqui já foi pregado. João já confirmou que foi pregado. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.